C10. Levítico capítulo 9, a partir do verso 1, tá? Diz assim: Ao 8º dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocaustos, ambos sem defeito, e traze-o perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro para oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Eu quero ler também o verso 23, o penúltimo verso deste capítulo, que diz assim: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós estamos aqui com o nosso coração rendido ao Senhor, com o nosso coração inclinado para a Tua palavra, e declaramos, ó Deus, que cremos nesta palavra de todo o nosso coração. Cremos que ela é do Senhor, cremos que é a Tua voz nos falando aqui nessa noite. Cremos, ó Deus, que esta declaração é do Senhor para o nosso coração, e que a Tua palavra, ela é suficiente. Então, Senhor, toca-nos, molda-nos, corrige-nos, abençoa-nos, edifica-nos, levanta-nos, cura-nos pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, nós praticamente começamos aí mais um ano, 2022, é a primeira vez que eu vos falo, em 2022, e embora tenha ficado aí um período de férias, alguns dias em isolamento, sabe uma coisa que eu consigo perceber? Muitas vezes na gente e em pessoas com quem eu acabo me relacionando, é que o ano novo chegou, mas às vezes falta uma disposição nova também. Às vezes o ano novo chegou, mas a gente ainda está um pouco derrubado, a gente ainda, talvez consequência já de 2 anos de pandemia, de incertezas, e tanta coisa nos aconteceu. Alguns perderam emprego, alguns perderam familiares, e tanta coisa embolada, e agora a gente começa um novo ano, e nós vamos voltar com as células, e eu creio que Deus vai fazer algo tão especial no nosso meio, através das células, através dos ministérios que retomam também agora, final de janeiro, começo de fevereiro, e tanta coisa que Deus quer fazer, tanta coisa que Deus deseja derramar, realizar, e Deus vai fazer isso através das nossas vidas, através da igreja, através da liderança. Mas, meu Deus do céu, se a gente não tiver nessa pegada de Deus, como faremos?
o Salmo, acho que é o Salmo 127, não, 27, deixa eu confirmar lá, Salmo 27 eu acho que é o último verso, ou o penúltimo verso, ele diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. O salmista está dizendo: olha, fortaleça aí o teu coração esperando no Senhor, não desanima, não abaixa a guarda, não abaixe a cabeça, porque o versículo anterior, o salmista diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo assim, agora eu não consigo enxergar, eu ainda não estou experimentando, mas eu creio que eu verei a bondade do Senhor se manifestar. E uma coisa que eu desejo, porque eu sei que o Senhor deseja, tá certo? No meu coração e no teu coração, é que você se fortaleça, é que você se reanime, tá? É que você creia que você verá a bondade do Senhor nesta terra, você verá a bondade do Senhor neste ano. O cuidado de Deus não se apartou, mesmo que você não consiga perceber, mesmo que você não consiga enxergar, a mão do Senhor está estendida sobre você. Nós vimos um vídeo aqui, meu Deus do céu, deu para perceber com esse vídeo a grandeza desse Deus. Enquanto a gente cantava aqui, eu comecei a imaginar, meu Deus, ele colocou um áudio para a gente de algumas estrelas, mas só na nossa galáxia, né? Ou na nossa Via Láctea, meu Deus, zilhões de estrelas. Imagina todas adorando ao Senhor juntamente conosco, e Deus ouvindo e recebendo toda essa adoração, esse Deus grande, esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, e é esse Deus cheio de glória, cheio de majestade, que está com a mão dele estendida, dizendo para você: eu não perdi o controle, durante esse tempo de pandemia, eu não perdi o controle. Às vezes parece que a tua vida está do avesso, parece que está tudo virado, parece que as coisas não se encaixam, não entram no eixo, mas o Senhor está dizendo: eu não perdi o controle. Deus não perdeu o controle, não importa a dificuldade, a situação, Deus está no controle, e tudo que você está vivendo é Deus te preparando para aquilo que Ele deseja fazer e derramar sobre a sua vida, através da sua vida. E sabe uma coisa que eu entendo e eu percebo, que a gente precisa, para o nosso ano ser diferente, para a gente mudar isso dentro de nós, talvez esse desânimo, talvez tantos problemas de 2021 ainda não foram resolvidos, talvez a gente não consegue nem ter uma projeção na nossa mente: meu Deus do céu, será que eu vou conseguir ainda dar conta disso, resolver isso? Queridos, se tem algo que nos faz levantar a cabeça, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, os problemas, as angústias, a tristeza, é a presença do Senhor, é a glória do Senhor nas nossas vidas. Eu me lembro, há muito tempo atrás, mas não em Barbacena, mas eu me lembro, eu trabalhava lá no shopping Catuaí, e gente, eu estava num momento assim muito difícil, muito quebrado, desanimado, entristecido, e eu me lembro de uma vigília que eu fui, na igreja missionária, que tinha um rapaz que trabalhava comigo, que era daquela igreja, e eu sabia que toda sexta-feira tinha vigília na igreja dele, e eu falei: cara, tu vai na vigília da tua igreja? Ele falou: não sei se eu vou não. Eu falei: cara, vai sim, vai que eu estou precisando. E ele falou assim: não, então vamos. E queridos, naquela época, eu estava saindo da loja, quase 11 horas da noite, e eu tinha que estar na loja 7 horas da manhã, eu começava, e eu fui naquela vigília, porque eu estava muito abatido, e lá naquela vigília, houve um momento que Deus liberou algo para mim, uma palavra para mim, houve um momento que a glória do Senhor parece que
me visitou. E o Senhor mudou o meu quadro. Gente, eu levantei no outro dia para trabalhar com uma disposição que eu não acreditava. Apesar de ter ido dormir muito tarde, eu quase nem dormi. Algo estava renovado dentro de mim. E eu entendo que foi o quê? A presença de Deus. E neste texto que nós acabamos de ler, o versículo 23, vou dar um destaque para ele. O verso 23 diz assim, que a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Queridos, não foi só para Moisés que a glória de Deus apareceu. O texto aqui está dizendo que Deus manifestou a glória dele para todo o povo. Todo o povo viu. Eu não sei como foi isso, de que maneira Deus manifestou a glória dele, mas o texto diz que todo o povo viu, todo mundo contemplou. E eu fico imaginando que todos ficaram estarrecidos, admirados, e aquela manifestação da glória deve ter trazido um renovo, deve ter trazido uma alegria de saber, meu Deus, sabe quando a palavra diz assim, né? Que Deus há entre as nações, né? Tão chegado quanto o nosso Deus. Esse Deus que recebe o louvor, a adoração das estrelas, das baleias, da igreja dele. Esse Deus cheio de glória, cheio de majestade. Ele se manifesta no nosso meio. E queridos, experimentar a glória de Deus não é um privilégio de pastores, de missionários, de líderes dentro da igreja, mas é para todo crente, para todo cristão, para todo aquele que deseja. E eu quero ir além ainda com você, porque, queridos, quando a Bíblia fala da glória de Deus, e aqui diz a glória de Deus apareceu a todo o povo, a palavra é Shekinah, e ela traz a ideia de o peso da presença de Deus. O peso da presença de Deus. Sabe quando Salomão, consagrando o santuário, e o texto diz que os sacerdotes não puderam ficar ali, permanecer ali, porque o peso da presença de Deus era tamanho sobre aquele lugar. E eu quero dizer uma coisa, nós não vivemos pelo o que a gente sente. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé. Nós enxergamos o Senhor pela fé, nós tocamos o Senhor pela fé. A gente não precisa sentir nada, nenhum arrepio, para entender que Deus está neste lugar e que a presença dEle é real e verdadeira. Mas, queridos, eu creio que é possível também, e de vez em quando, o Senhor nos dá algo mais da sua presença. O Senhor manifesta o peso da presença dEle sobre nós, para renovar o nosso coração, para nos fortalecer, para nos erguer, mesmo em tempos de dificuldade. Eu fico imaginando como que Paulo e Silas conseguiam adorar e louvar alta madrugada dentro de uma prisão, depois de serem açoitados, senão pela glória de Deus, da presença de Deus que eles desfrutavam. E queridos, eu creio que Deus pode mudar o nosso coração, alcançar o nosso coração com a sua glória, com a sua presença, e nos dar um renovo, e nos fortalecer, e renovar a nossa fé, e renovar a nossa alegria. Sabe quando o salmista diz assim, olha, na tua presença há delícias perpétuas. Ele está falando de uma grande alegria que ele desfrutava na presença do Senhor. Queridos, esse ânimo que você precisa, essa força que você precisa, esse gás que você precisa, para viver tudo que Deus tem para você nesse ano, está na presença de Deus. Está diante do Senhor, está no trono dEle. E Ele nos convida a voltarmos o nosso coração para Ele.
a voltarmos o nosso olhar para Ele, para que a gente experimente, para que a gente desfrute da sua glória, da sua presença. E queridos, a gente, todo mundo aqui acompanha redes sociais e notícias, e a gente vê como este mundo está virado. Como tem crescido tantas coisas ruins. E a gente olha para esse mundo, a gente chega na seguinte conclusão: esse mundo precisa de Deus, esse mundo precisa de Jesus. E como que este mundo vai conhecer a Deus, vai conhecer a Jesus, se não for através da igreja? Nós, como igreja, é que vamos manifestar a glória de Deus. Por isso, queridos, é importante que a glória de Deus se manifeste nos nossos cultos, que a glória de Deus se manifeste nas nossas células, que a glória de Deus se manifeste em cada ministério, que a glória de Deus se manifeste na sua vida, para que você seja instrumento de Deus na tua casa, no teu trabalho, lá onde você estuda. E esse texto vai nos ensinar, ou Deus mostra para Moisés, alguns passos que precisavam ser dados antes que a glória dele se manifestasse. Para que a glória de Deus se manifestasse ali a todo o povo, alguns passos, ou algumas coisas precisaram ser seguidas. E eu queria compartilhar aqui dessas coisas. A gente olha para o livro de Levítico, é um livro que fala muito mostra muito para a gente a vida ritualística do povo. Às vezes é um livro até maçante de se ler, porque fala muito dos sacrifícios, fala muito sobre o holocausto, fala muito sobre a vida ritualística, Era Deus organizando a vida ritualística do seu povo. Mas aqui no capítulo 9, a gente vê Deus falando que ia manifestar a sua glória, que Ele ia manifestar a sua glória no meio do povo. E queridos, eu tenho para mim que quanto mais a gente deseja, mais a gente recebe. Deus falou que Ele ia derramar água sobre o sedento. Sobre o sedento. Deus é uma fonte inesgotável, Deus é um manancial de águas que não se esgotam. E quanto mais nós desejarmos, mais nós vamos receber. Moisés era alguém que falava com Deus face a face, Se usava essa expressão, face a face. Deus se manifestou a ele através de uma sarça que queimava, mas não se consumia. Toda vez que ele voltava de um encontro com Deus, o seu rosto brilhava. E ainda assim ele pede para ver a face de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Que ele queria mais, ele desejava mais, e Deus deu mais para ele. Deus só falou: a minha face você não vai ver, porque homem nenhum vai ver a minha face e vai permanecer vivo. Mas Deus colocou ele atrás, ou na fenda de uma rocha, e Deus falou: olha, eu vou passar e você vai ver as minhas costas. Às vezes eu tento ficar imaginando o que passou diante dos olhos de Moisés, o que foi que ele viu. Como às vezes eu fico imaginando aqui também nesse texto, como será que a glória de Deus se manifestou? Como Deus apareceu? Como a glória de Deus apareceu visível a todo o povo? Eu não sei como isso aconteceu, mas eu sei de uma coisa: quanto mais nós desejarmos, mais nós vamos receber. Não permita que as dificuldades, que os problemas, que as contas, seja lá o que for, às vezes até enfermidade, mas não permita que nada venha tirar você da presença do Senhor.
porque às vezes nós vamos desanimando. Jeremias, num momento de dificuldade, ele chegou a dizer assim, né? Pereceu a minha esperança no Senhor. Ele estava tão desanimado, que ele chega a dizer assim, acho que nem Deus consegue resolver aqui minha situação. Mas na sequência ele vai dizer, eu quero trazer ao meu coração aquilo que pode enchê-lo de esperança. E é isso que nós precisamos fazer, é encher o nosso coração com pensamentos que vai enchê-lo de esperança. Por isso nós precisamos nos encher da glória do Senhor, da presença do Senhor, para que a gente possa também, não só desfrutar a gente dessa presença, mas que a gente possa levar essa presença e essa glória a todos quanto o Senhor coloca diante de nós. Eu quero ler o verso 3 e o verso 7 de Levítico 9, que diz assim: depois dirás aos filhos de Israel, tomai um bode como oferta pelo pecado, um bezerro, um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito como holocausto. Depois disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou ao Senhor. E uma das primeiras coisas que Deus exigiu para que ele pudesse manifestar a sua glória era que o pecado do povo fosse expiado, fosse removido, fosse tirado. Queridos, se tem algo que vai nos impedir de experimentarmos da glória de Deus e da presença de Deus, é o pecado. Porque a palavra afirma que os ouvidos de Deus não estão fechados, que Ele não possa ouvir, nem a sua mão recolhida, que Ele não possa abençoar, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. O pecado nos impede de experimentarmos aquilo que Deus tem para nós, a vida que Deus tem para nós, a presença dEle de se manifestar em nós. E a ordem era, olha, fala para Arão, fala para ele pegar lá um bode, um cordeiro de 1 ano sem defeito, fazer expiação pelo pecado dele e do povo. Querido, a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, verso 3, diz que nós somos filhos da ira por conta do nosso pecado. Uma outra versão vai dizer assim, nós somos merecedores da ira por conta do nosso pecado. Que a ira de Deus está sobre nós. No Antigo Testamento, o pecado era expiado ou removido através do sacrifício de um animal. Lá em Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14 diz, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. No Antigo Testamento havia necessidade de um animal ser sacrificado e o seu sangue ser derramado em favor do pecador. Para o pecador não morrer, um animal morria, substituindo o pecador. Mas a Bíblia vai nos dizer que muito mais o sangue do Senhor Jesus, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. Purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos a Deus, para experimentarmos da glória de Deus, da presença de Deus, dos projetos de Deus, dos planos dEle para as nossas vidas. Romanos 5,11 vai dizer que através de Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus.
Queridos, não há porquê nós não experimentarmos e desfrutarmos da glória de Deus. Basta termos também os nossos pecados expiados, removidos, perdoados, através do sacrifício de Jesus, através do sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Não adiantava nada também oferecer um animal em sacrifício se não houvesse arrependimento. Da mesma forma também, o sacrifício de Jesus não terá efeito sobre nós se não houver arrependimento. E o Senhor deseja derramar da glória, da presença dEle sobre nós, por isso Ele nos chama ao arrependimento, para nós nos arrependermos dos nossos pecados, para nós nos arrependermos das nossas obras mortas, para recebermos dEle a vida, para que o sangue dEle nos purifique. Eu não sei, mas talvez o ano passado você achou que tanta coisa seria diferente. E nada foi diferente, ou pouca coisa foi diferente. E talvez você já esteja desanimado pensando, esse ano também vai ser a mesma coisa. Todo ano eu penso que vai ser diferente e é a mesma coisa. E para que não seja a mesma coisa, o Senhor está nos convidando a voltarmos o nosso coração para Ele, a nos arrependermos dos nossos pecados, a sermos por Ele purificados, para que este ano seja diferente, porque neste ano a glória dEle vai aparecer, a glória dEle vai se manifestar, não só sobre a sua vida, mas através da sua vida. A gente costuma dizer aqui, quando compartilhamos testemunhos, que é uma forma de dizer para Deus, Deus, faz de novo como o Senhor fez aqui, como o Senhor fez na vida dessa pessoa, faz de novo e faz na minha vida. E que a gente possa desfrutar da glória dEle, da presença dEle, para que a gente possa manifestar essa vida, essa glória, na vida também de outras pessoas. Versículo 10 diz assim: mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Uma das coisas que o Senhor exigiu então fosse que o pecado fosse expiado através do sacrifício do bode, do carneiro, sem defeito, de 1 ano. E aqui o Senhor está dizendo, olha, a gordura, os rins, o redenho do fígado, da oferta pelo pecado deve ser queimado sobre o altar. Sobre o altar. Aqui fala da gordura, dos rins e do fígado. E aqui é uma expressão, o redenho do fígado. E o redenho do fígado seria a melhor parte do fígado. Ela deveria ser queimada sobre o altar. E uma informação interessante é que para os judeus e alguns povos da África e do Oriente, o órgão que representa, o ser interior, ou o homem interior, é o fígado. É o fígado. Existem até algumas tribos na África que têm este mesmo conceito. A nossa ideia ocidental de coração é uma herança grega, mas para alguns povos é o fígado. É lá no ventre, sabe? Talvez aquela expressão, nossa, as borboletas aqui, E eu vou compartilhar um negócio com vocês. Eu tive uma experiência assim bem particular. A igreja
num domingo de manhã, já compartilhei isso aqui com vocês, cantando. E Deus se manifestou ali de uma forma especial. Não é sempre que Deus faz, mas de vez em quando Deus faz isso. E Deus se manifestou de uma forma especial. E a primeira coisa que eu senti foi algo aqui mesmo, foi bem lá no ventre. Eu comecei a sentir um negócio que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Quando eu vi, eu estava de joelhos no chão. E a presença de Deus parecia algo tão real, que eu clamava misericórdia e apertava os meus olhos para não abri-lo. Porque a impressão que eu tinha é que se eu abrisse eu ia dar de cara com Deus. De cara com Deus. Então o texto está dizendo que a melhor parte do fígado deveria ser colocada sobre o altar, queimada sobre o altar. E dentro desse conceito então do fígado representando, né, o coração para nós, então seria como colocar o coração no altar para ser queimado. A nossa vida, o nosso ser diante do Senhor, consagrá-lo ao Senhor, colocá-lo diante do altar do Senhor. Você deseja experimentar da glória de Deus, ter um ano diferente, um ano onde você vai ter um entendimento melhor da parte de Deus do que Ele deseja para a tua vida, do que Ele deseja mostrar para você na palavra dEle. Então consagre o teu ser, dedique o teu ser para o Senhor. Muitas vezes nós queremos experimentar tanto de Deus, mas nós não estamos dispostos a dar nada para Ele. A gente não consegue entregar o nosso coração totalmente. E o texto aqui fala do redenho do fígado, a melhor parte do fígado, sobre o altar. É de dar o nosso melhor para Deus. Nós queremos experimentar o melhor de Deus, mas não queremos dar o melhor para Ele. Não queremos entregar o melhor para Ele. E talvez já de um tempo o Senhor tem pedido a você um pouco do seu tempo para Ele. O Senhor tem pedido para você, talvez, para você estar numa célula. Talvez o Senhor já queria estar te usando para multiplicar a célula. Deus já queria estar te usando num ministério aqui dentro da igreja. Deus já te chamou, de repente, para criar um novo ministério na igreja. Que você fala, o que eu queria fazer nem tem na igreja. E Deus está te chamando. Mas você não tem coragem de colocar-se diante do Senhor. E aí, fica difícil às vezes da vida mudar mesmo. Essa semana que passou, eu vi, uma pessoa perguntando assim, qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? E essa é uma pergunta realmente difícil de responder, né? É uma pergunta filosófica, qual o sentido da vida? Eu penso que para um não crente, o sentido da vida é a busca da felicidade, porque é atrás disso que as pessoas correm atrás, não é? Elas querem dinheiro buscando o quê? Felicidade. Às vezes, acham que vão se preencher dentro de um casamento porque elas estão buscando felicidade. Mas para nós crentes, que temos a palavra de Deus, é claro que a gente poderia conjecturar aí um monte de coisa, mas a gente olha para Gênesis, pelo menos é o meu entendimento, eu olho para Gênesis e eu vejo que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então eu entendo que Deus nos criou para a gente expressar a sua imagem e a sua semelhança. Por isso que é importante nós sermos cheios da glória de Deus, para que a gente manifeste a glória, para que a gente manifeste a imagem e a semelhança de Deus, para que a gente seja instrumento para mostrar para outras pessoas o sentido da vida delas, porque sentido na vida a gente só encontra em Deus. É só o Senhor que pode dar um sentido para a nossa vida. E às vezes nós estamos buscando sentido na vida em tantas coisas. E a gente acha, nossa, se eu conseguir aquele emprego, se eu passar naquele concurso, se eu entrar naquele curso da faculdade. E a gente acha, se eu casar, se eu isso, se eu aquilo, buscando um preenchimento que nós só teremos em Deus.
E às vezes você só vai conseguir achar aí o sentido da tua vida quando você for cheio da glória de Deus e começar a servir ao Senhor aonde Ele te quer. Por isso é preciso que a gente dedique o nosso ser para Deus, ao Senhor, que a gente coloque a nossa vida diante do altar do Senhor, completamente, não só um tanto da nossa vida, mas completamente diante do Senhor. Amém? Para terminar então. Glória a Deus, eu achei que ia sair um ar mais desanimadinho, mas glória a Deus, vocês estão comigo. Verso 17. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. E aqui, queridos, eu queria falar sobre intimidade. Porque nós vimos a oferta pelo pecado, nós vimos o Senhor falando, olha, a gordura, o fígado, o redenho do fígado, queime sobre o altar. E agora Deus está falando aqui de um outro tipo de oferta também, a oferta de manjares. E o texto diz, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Lá em Levítico, no capítulo 6, o verso 15 e o verso 16 diz assim, um deles tomará dela, falando sobre o que era essa oferta de manjar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares, com o seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares, então o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos, asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, o comerão. Eu acho interessante essa oferta de manjar, primeiro porque ela era uma oferta de gratidão que se dava a Deus. Mas essa oferta, preste atenção, ela era ali, né, uma espécie de um bolo ou de um pão, né, era feita ali com farinha, azeite. Parte dessa oferta era queimado sobre o altar, e a outra parte, Arão e seus filhos a comiam. E eu acho isso interessante, porque para mim, pelo menos, parece uma refeição com Deus. Uma parte eles colocavam e ofereciam ao Senhor, a outra parte eles consumiam, eles comiam. E na Bíblia, a refeição se fala de comunhão, se fala de intimidade. Lembra de Jesus? Um dos evangelistas vai dizer, né, que Jesus na última ceia disse assim, gente, esperei ansiosamente para ter esse momento aqui com vocês, porque era um momento de comunhão, era um momento de intimidade, era um momento que Jesus ansiava ter com os seus discípulos. Um texto muito conhecido nosso, Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Vou bater devagarzinho aqui, que eu vi um vídeo esses dias que o pastor deu um tapa aqui, quebrou em 20 pedaços o púlpito. Falei eu, hein? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O cear com Deus, o cear com Jesus. Se fala de intimidade, se fala de comunhão. E para a gente desfrutar dessa glória de Deus, do jeito que Deus deseja nos dar, do jeito que Deus deseja derramar da glória dele sobre nós, há essa necessidade também de nós buscarmos essa intimidade, de nós desejarmos essa intimidade, do nosso coração ansiar por este relacionamento com ele. Talvez parecido, né, quando a gente começou a namorar, que a gente dormia pensando na pessoa, a gente acordava pensando na pessoa. Não foi assim, Davi, com a Andréia? É até hoje, né, Davi?
É mesmo. Glória a Deus, não é, maridos? Tá todo mundo aí, ó, é assim mesmo, tá? A gente é assim, chonadão. E aí, queridos, a gente precisa disso, a gente precisa dessa intimidade, a gente precisa amar o Senhor desse jeito, ansiar pela presença dEle desse jeito, para que a gente volte o nosso coração para a palavra dEle. Eu desejo tanto, Senhor, eu amo tanto, Senhor, eu quero tanto ouvir a voz dEle falando comigo, que eu mergulho na palavra, eu vou para a palavra, eu leio a palavra. Eu desejo tanto a presença dEle, a orientação dEle, eu desejo tanto sentir a presença dEle, o cuidado dEle cercando a minha vida, que quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o nome dEle. Eu quero falar com Ele, eu quero dizer: Senhor Jesus, eu te amo hoje mais do que ontem à noite quando eu fui dormir. Eu desejo a Tua presença hoje, nesse dia, Jesus, mais do que eu desejava ontem, e olha que ontem eu desejava muito, mas hoje eu quero experimentar mais, eu quero viver mais. Gente, olhando para a história da igreja, né, quantos mártires, quantas pessoas morreram de forma tão violenta, quantas pessoas hoje ainda morrem por amor a Cristo, por amor a Cristo. E às vezes a gente chega, né, para nós, algumas atrocidades que são cometidas. E pelo menos quando eu vejo umas coisas dessa, ou sei de umas coisas dessa, eu fico me perguntando: meu Deus, se fosse eu lá, eu me manteria firme, Senhor? Mas a gente precisa amar o Senhor acima de qualquer outra coisa, acima da nossa própria vida. E uma coisa eu tenho certeza, mesmo que eu fique até em dúvida, de repente: meu Deus do céu, se eu estivesse naquela situação, sabe o que eu creio dentro de mim? É que se eu estivesse naquela situação, o Espírito Santo de Deus ia me dar toda a graça necessária para eu enfrentar aquele momento, para eu viver aquele momento, e se necessário fosse, dar minha vida por amor a Jesus. Sabe por quê? Porque o que a gente está falando aqui é que a nossa vida só tem sentido nele. E se tirar Ele da gente, não tem mais sentido a gente viver. O que vamos fazer nessa terra, se não for para viver por Ele, por amor a Ele, para respirá-lo, para tê-lo conosco todo o tempo, todo momento. O Senhor Jesus deseja ter intimidade com a gente. Na Bíblia, Ele não nos chama só de servos, mas Ele nos chama de amigos. E Ele diz que nós seremos seus amigos se nós obedecermos a Ele. Uma definição de amigo é algo caro, é algo valioso. O Senhor Jesus precisa ser assim para a gente. Muito caro, muito valioso, ao ponto de nós não queremos perdê-lo por nada. De nada nos separar dele. Se o nosso coração for íntimo dele, nós vamos dar a ele o nosso melhor. Nós não vamos permitir que o pecado nos separe dele. E essa intimidade nós vamos buscar diariamente. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar. Nós declaramos aqui através da canção: quão grande é o meu Deus, como Deus é grande, como Deus é imenso. Na verdade, Ele é imensurável, não dá para medi-lo. Ele é tão cheio de glória, de majestade, de santidade. Neste momento, toda a criação o adora, toda a criação o exalta. E esse Deus que é tão grande,
Ele volta o olhar dele para nós agora. Ele volta o olhar dele para o teu coração. Ele olha especificamente para você, com todas as suas limitações, com todas as suas falhas, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, com as tuas incertezas. Talvez muitas vezes até bravo com ele, mas ele te olha com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanta paixão. E ele chama você para se aproximar dele. Ele chama você para ter intimidade com ele. Ele chama você para entregar-se no seu altar. Ele te chama para perdoar os teus pecados, para purificar a sua vida, para manifestar a glória dele, a majestade dele sobre você. Sobre você. O olhar dele, deste Deus grande e poderoso, está sobre você. E ele te chama para viver não só um novo ano, mas uma nova história, uma nova vida, um novo momento, uma nova etapa, onde ele vai derramar da glória dele sobre a sua vida. E a glória dele vai te sustentar em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às enfermidades, em meio às suas dúvidas, incertezas. Mas a glória dele vai cercar você, vai cercar o teu coração. A glória dele vai te levantar. Mas para experimentarmos a glória dele desta maneira, nós precisamos nos aproximar dele com um coração arrependido e um coração desejoso de se dedicar, de dizer para ele: Senhor, a minha vida é tua, pode me usar, Senhor, me usa na igreja, me usa onde eu trabalho, me usa onde eu estudo, me usa dentro da minha casa, me usa na rua, me usa na célula, me usa nos ministérios, mas me usa, Senhor, me encha com a tua glória, para que eu seja usado. Eu quero convidar você a se colocar de pé diante desse grande Deus e adorá-lo. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Aleluia! Junto com você toda a criação está exaltando. As estrelas estão adorando, estão no seu ritmo, pulsando e adorando ao Senhor. E a palavra afirma que Ele conhece as estrelas, cada uma, e as chama pelo seu nome.
Da mesma forma o Senhor te conhece. E o Senhor te chama pelo seu nome. Pelo seu nome Ele te chama nessa noite. E o Senhor talvez tenha visto o teu coração, o quanto ele está pesado, o quanto o seu coração está cansado, o quanto o seu coração precisa ser renovado e fortalecido nessa noite. E é isso que Ele deseja fazer. Ele trouxe a palavra dEle para revelar no teu coração o que seria a sua parte, para que Ele possa manifestar a parte dEle. Quando houve expiação do pecado, quando houve dedicação do ser a Deus e uma busca por intimidade, a glória a Deus se manifestou. E se você consegue perceber o Senhor te chamando, desejando te renovar nessa noite, fortalecer o teu coração e derramar sobre você da glória dEle, eu quero te convidar hoje a vir aqui à frente. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, pois eu creio que o Senhor deseja trazer um renovo, fortalecer o teu coração, a tua vida. Se você sente o teu coração pesado e consegue ouvir o Espírito Santo de Deus chamando você, eu quero te convidar a vir aqui à frente, pois o Senhor deseja te renovar, te fortalecer. Ele deseja perdoá-lo. Ele deseja ver você consagrando a sua vida a Ele. Se você desejar dar esse passo de fé diante do Senhor, eu quero convidar você a vir aqui à frente. E nós vamos orar pela sua vida. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus, cantarei o quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Esse ano só será diferente se você agir também diferente diante do Senhor. Então, se você escuta a voz dele chamando você para um renovo, para buscar diante dele, diante do altar dele, um novo momento para a tua vida, um renovo para a tua vida, eu quero desafiar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos clamar aos céus, crendo que o Senhor tem algo para nos dar, algo para fazer, algo para realizar. Eu quero convidar uma intercessora para vir aqui fazer uma oração. Mais alguém deseja vir? Nós vamos orar. Deus querido, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe como nós estamos, como anda o nosso coração, todas as coisas que passam pela nossa cabeça. O Senhor conhece o nosso desejo e o que queremos experimentar do Senhor, o que queremos viver com o Senhor neste ano. E eu peço, Pai,
Que o Senhor nos visite. Que o Senhor venha sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. E que a tua glória seja uma marca em nós. E Deus querido, todo coração cansado, todo coração atribulado, todo coração desesperançoso, seja renovado nessa noite. Seja abençoado, seja tocado por Ti, seja curado por Ti. Que haja uma manifestação, ó Deus, da Tua glória, de alguma maneira, Senhor, sobre as nossas vidas, trazendo um renovo, trazendo um fortalecimento, trazendo um amparo e um cuidado sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.